A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 4 da classe dos adultos no terceiro trimestre da CPAD, onde nós vamos estudar sobre a função social dos sacerdotes. Estamos avançando no nosso estudo no livro de Levítico e eu acredito que vai ser uma bênção de Deus para o nosso coração entender a respeito desse tema. Então vamos que vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje, querido professor, nós chegamos na lição de número 4. É claro que nós estamos avançando nesse trimestre. E a lição de hoje vai falar sobre a função social dos sacerdotes. Nós vamos entender, vamos refletir a respeito desse assunto em sala de aula. E é muito importante que você tenha isso em mente, até mesmo para poder compartilhar a palavra de Deus com seus alunos. Mais uma vez, eu indico a você a fazer a leitura do livro de Levíticos. Se possível, faça a leitura do livro completo. Você vai perceber que esse livro é fantástico para o nosso conhecimento cristão e também para o nosso entendimento na nossa caminhada rumo aos céus. É claro que vamos aprender muito a respeito de santidade e eu acredito que vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Nesta lição, nós vamos estudar sobre a função social dos sacerdotes. É claro que eles foram separados por Deus para servir no tabernáculo, servir a Deus com a sua vida, servir a Deus em atividade sacerdotal. E hoje nós vamos refletir sobre o seu papel social, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, de uma maneira que a gente possa compreender e também aplicar em nossas vidas. Malaquias capítulo 2, versículo 4 ao 7. Você vai perceber que além de servir a Deus no tabernáculo, no exercício da sua fé, os sacerdotes exerciam também um papel de apresentar a justiça de Deus, de servir a Deus em santidade, em ser um exemplo para toda a nação. E qual é o seu papel social? Nós vamos compreender isso à luz da palavra de Deus nesta ministração. É muito importante que você, ao iniciar a sua aula, tenha em mente sobre essas coisas. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Eu quero lembrar você também que o material dessa aula eu já deixei disponível aí no link na descrição. É muito fácil, gente, é só você clicar e baixar o arquivo já em PowerPoint, de uma maneira que você pode utilizar também na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Gente, muito obrigado pelos seus comentários. Eu quero agradecer o seu carinho, quero agradecer também o seu incentivo. São vocês que têm nos incentivado a poder ministrar ainda mais um pouco sobre a Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, gente. Continue deixando aí os seus comentários. Aproveita, deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar um pouco mais da palavra de Deus e a chegar mais longe, ministrando Cristo Jesus para as pessoas. Qual era a função social dos sacerdotes? Essa é a pergunta principal da lição de hoje. É claro que nós entendemos que os sacerdotes adoravam a Deus e serviam ao Senhor no tabernáculo. Mas além de servir ao Senhor no tabernáculo, eles tinham o cuidado de cuidar do povo de Deus, de analisar, por exemplo, a questão da saúde básica do povo israelita, também cuidar da vida jurídica e da vida também social entre as pessoas. Dessa maneira, eles eram vistos também como juízes e também como agentes de saúde para o povo hebreu, porque eles cuidavam literalmente daquilo que as Escrituras ensinavam a respeito. E nesse cuidado, a própria Bíblia fala sobre cuidados como higienes básicas que o próprio povo israelita deveria aprender para ter um cuidado e uma saúde melhor em seus dias. É claro que o livro de Levítico ensina muito a respeito da pureza, da santidade e da distinção dos filhos de Deus. Antes de iniciar a sua lição, não se esqueça de apresentar o texto bíblico da sua lição. Ele é
primordial para a sua ministração, querido professor, pois é a partir dele que você vai retirar algumas lições para poder aplicar na vida dos seus alunos. Não se esqueça também de apresentar o texto áureo da sua lição. Ele é primordial até mesmo para que você possa explicar o assunto que você vai estar tratando hoje em sala de aula. Sua lição também tem a verdade prática e vale a pena você pedir um aluno na sua sala de aula para fazer a leitura da verdade prática. Isso vai te ajudar na sua ministração. Não se esqueça, querido professor, que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E é muito importante que você tenha em mente os 3 objetivos específicos, para não fugir do assunto, para você não se perder naquilo que você está ministrando, até mesmo para que você possa seguir adiante e concluir todo o assunto da sua ministração. Vai ser uma bênção se você tiver isso em mente. Nós temos 3 objetivos específicos. A sua lição também possui 3 pontos. E é importante que você apresente os 3 pontos. Uma dica eu quero dar para você. Inicialmente, na sua ministração, apresente o tema da sua lição, a lição de número 4. Logo após, apresente também os pontos da sua ministração. Olha, explique para os seus alunos. No ponto de número 1, nós vamos tratar sobre esse assunto. No ponto de número 2, sobre esse. E no ponto número 3, sobre esse. Isso vai te ajudar e vai ajudar também o seu aluno a entender sobre todo o assunto que vai ser explicado em sala de aula, para a glória de Deus. As funções dos sacerdotes iam além da liturgia, pois elas também olhavam para o necessitado. Olhavam também para a viúva e também para o órfão. Os sacerdotes tinham esse cuidado social com as pessoas. E essa era uma responsabilidade estabelecida por Deus. Vamos analisar isso ponto a ponto na nossa ministração. E o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o seguinte assunto: as funções clínicas. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. E é claro que essas funções clínicas eram estabelecidas por Deus aos sacerdotes e iam além da liturgia. Os sacerdotes teriam que ter um cuidado clínico com o povo hebreu, o povo de Deus, conforme a luz da sua palavra. Vamos analisar isso subtópico a subtópico, de uma maneira que você possa compreender, analisar e aplicar também para os seus alunos em sala de aula. Vamos para o subtópico de número 1, que vai tratar sobre o seguinte aspecto: a inspeção da lepra. A primeira função clínica que Deus deu aos sacerdotes era averiguar a respeito dessa doença conhecida biblicamente como lepra, em nossos dias como hanseníase. Por favor, leia o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15 com os seus alunos. A primeira função clínica que Deus deu aos sacerdotes era exatamente averiguar a respeito dessa doença. Essa doença que era tida como gravíssima entre o povo hebreu. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença terrível, porque era contagiosa. E a própria Bíblia fala do cuidado que o sacerdote tinha em analisar essa doença. Observe o texto de Levítico, capítulo 13, versículo 2. Se Deus não curasse essa doença, nenhum médico tinha condições de realizar a cura sobre essa enfermidade. Isso era tão sério que a própria Bíblia fala a respeito de um caso que aconteceu no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14. A história de Naamã, um general sírio, que foi à procura do profeta Eliseu. E claro, encontrando o profeta Eliseu, ele foi à procura da cura da sua enfermidade. Mateus capítulo 10, versículo 8, nós percebemos que no ministério de Jesus, essa enfermidade também existia, essa doença crônica também era latente nos seus dias, e Cristo curou vários leprosos, conforme a própria Bíblia narra e também testemunha sobre esse aspecto de curar as pessoas. Então nós já estamos encontrando, à luz da Bíblia, que a primeira inspeção clínica que os sacerdotes deveriam fazer era a respeito da doença conhecida como lepra. É claro que vamos observar isso avançando também no ponto número 1. Vamos para o subtópico de número 2, que vai continuar falando sobre esse seguinte aspecto da seguinte forma: a inspeção clínica do sacerdote.
como o sacerdote analisava esse tipo de doença, como o sacerdote exercia esse papel social na sua análise sobre esse tipo de doença, que era um tipo de doença crônica comum dos dias bíblicos. Na peregrinação do povo hebreu à Terra Prometida, não existia médicos. É claro que esse luxo, o luxo da medicina, era um luxo restrito aos egípcios. O próprio texto de Gênesis, capítulo 50, versículo 2, fala sobre isso. E aqui se desembarca sobre o sacerdote esse papel clínico de analisar as enfermidades das pessoas. Sempre quando alguém apresentava uns sintomas da lepra, essa pessoa deveria ser encaminhada imediatamente aos sacerdotes, para que eles pudessem analisar e dar o diagnóstico da doença. E de acordo com esse diagnóstico, o paciente poderia ser reconhecido como limpo ou como impuro. E se fosse constatada a doença, a impureza, imediatamente o paciente seria separado para que não houvesse uma contaminação e se tornasse uma epidemia em toda a comunidade israelita. Observe o texto de Levítico, capítulo 13, versículo 46 com seus alunos. E avançando sobre isso, nós vamos chegar no subtópico de número 3, onde nós vamos conhecer a respeito desse aspecto clínico que o sacerdote exercia. E nesse subtópico de número 3, nós vamos entender sobre a limitação dos sacerdotes. Deus separou os sacerdotes exatamente para observar e diagnosticar as pessoas que possuíssem esses sintomas da lepra. É claro que essa era uma função apresentada pelo próprio Deus e dada aos sacerdotes. O próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 5, versículo 14, reconheceu essa função dos sacerdotes em seus dias. Agora, no que tange à cura, naqueles dias, somente Deus poderia realizar um milagre para purificar totalmente um leproso. A própria Bíblia fala que isso era algo impossível às condições humanas. Somente Deus tinha condições de realizar esse milagre, a purificação dos leprosos. Leia o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 13, com seus alunos. Hoje, em nossos dias, com o avanço da medicina, a lepra é conhecida como hanseníase. E graças a esses avanços, hoje a pessoa já não precisa mais ser separada como era separada nos tempos bíblicos. Hoje já há avanços pela área da medicina que pode conter essa doença. O texto de Levítico, capítulo 9 e 10, identifica vários ministérios sacerdotais, vários ofícios que os sacerdotes exerciam. Os sacerdotes deveriam oficiar os sacrifícios e as ofertas que eram apresentadas pelo povo de Deus ao Deus vivo. Levítico capítulo 10, versículo 10 diz que os sacerdotes identificavam aquilo que era santo e aquilo que era profano como seu ofício ministerial, sua função diante de Deus. E nos capítulos 13 e 14 de Levíticos, os sacerdotes exerciam a função de separar as pessoas que não tinham condições de estar em comunidade por causa de uma doença, por causa de uma profanação, por causa de um pecado, por causa da sua impureza diante de Deus. Levítico capítulo 17, versículo 22 a 21, os sacerdotes também tinham a função de examinar até mesmo os animais e observar se esses animais não tinham defeito para ser oferecidos a Deus perfeitamente em sacrifício de adoração. Então nós percebemos que as funções dos sacerdotes, biblicamente falando, eram funções atribuídas ao seu ministério, ao seu papel ministerial diante de Deus. E não eram funções fáceis, eram funções que deveriam ter um crivo, uma análise perfeita
perfeita de cada um que exercia esse papel. Números capítulo 3, versículo 4, você vai perceber que eram os sacerdotes que observavam o cuidado e a manutenção de todo o tabernáculo. E lá na frente, nós vamos perceber que eles também cuidavam do templo. Eles tinham esse cuidado rigoroso como seu papel ministerial diante do Deus vivo. Números 27, versículo 21, por exemplo, os próprios sacerdotes também tinham funções de orientar os líderes na nação, utilizando o Urim e o Tumim para poder orientá-los em suas decisões. E Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1 ao 4, eles tinham funções espetaculares, mas uma função que era maravilhosa era orientar o povo a servir a Deus à luz da palavra. Suas funções eram muitas, mas a principal era orientar o povo de Deus a seguir o Senhor de todo o coração. Vamos avançar? Vamos para o ponto de número 2. Mas antes de ir para o ponto de número 2, pergunte aos seus alunos se eles estão compreendendo sobre esse assunto, sobre a função dos sacerdotes no Antigo Testamento, que vai além da liturgia. Eles exerciam, por exemplo, nesse primeiro ponto, como nós analisamos, a função clínica de observar as pessoas que eram acometidas pelo quadro da doença da lepra. Isso aqui é um aspecto fundamental para ser explicado para os nossos alunos em sala de aula. E o segundo ponto da nossa lição vai continuar avançando na nossa análise sobre as funções sociais dos sacerdotes. E uma das funções que nós vamos perceber era a função sanitarista. Nós já percebemos que eles tinham a função clínica. Agora, no segundo ponto, vamos analisar as funções sanitaristas. É claro que vamos observar isso subtópico a subtópico, de uma maneira que você possa estar entendendo para poder analisar e explicar também para os seus alunos em sala de aula. Levítico capítulo 14, versículo 34. Inicie lendo esse versículo. Por causa das nações que habitaram antes em Canaã, a própria terra se tornou uma terra contaminada. Claro, contaminada por questões de doenças que eram contagiosas. E aqui vai entrar a função sanitária do sacerdote. O sacerdote, além de ser o pastor do povo, além de ter esse cuidado espiritual, teria que ter esse cuidado da higiene básica, uma função sacerdotal que era estabelecida por Deus aos seus filhos. Vamos observar o subtópico de número 1, que vai mostrar exatamente sobre isso que nós estamos explicando para você. A função sanitarista do sacerdote, ou a função sanitária do sacerdote. O sanitarista é um especialista da saúde pública. E a sua função é, obviamente, preventiva. Ele cuida para manter a cidade livre de doenças contagiosas. E os sacerdotes exerciam também essa função. Observe o texto de Levítico, capítulo 14, versículo 37 ao 57. Observe como há aqui atribuições básicas, orientações básicas sanitárias a serem observadas pelo povo de Deus e fiscalizadas pelos sacerdotes. E o segundo subtópico vai falar sobre a lepra na casa. Era identificado pelo sacerdote a partir de manchas que apareciam, manchas avermelhadas com punções esverdeadas. E isso era algo aqui terrível aos olhos do povo hebreu, que via de regra apareciam até mesmo mais fundas nas paredes das residências. Observe o texto de Levítico 14, versículo 37, que você vai perceber isso. Além de analisar a saúde básica da pessoa, ele analisava também a saúde que se encontrava à sua residência. Ele analisava também as condições sanitárias que se encontravam na residência. E sempre que isso ocorria, o imóvel era lacrado e havia um despejo da família desse imóvel, infelizmente. Agora olhe o texto de Levítico, capítulo 14, versículo 36. Para que essa doença não fosse espalhada em toda a comunidade, esse era um papel que o sacerdote exercia. Em seguida, no versículo 38, você vai perceber que a casa ficava interditada por 7 dias.
para a análise, para o cuidado sacerdotal em observar as condições de sobrevivência naquele lugar. E claro, se a lepra continuasse permanecendo como fungos nas paredes e depois dos 7 dias ela não tivesse saído ou diminuído, o que aconteceria? Ele ordenava mandar raspar as paredes. Versículo 38. Se mesmo assim continuasse, infelizmente, em último caso, era mandado demolir a residência. Levítico 14:45. E para evitar essa contaminação em toda a sociedade, era necessário que até o entulho fosse jogado fora da cidade. Observe o cuidado que o sacerdote tinha como um papel social naquela época, nos tempos bíblicos. E o terceiro subtópico vai falar sobre a lepra nas vestes. Além de analisar a lepra na vida da pessoa, a lepra na residência, agora também tinha a lepra na veste de cada indivíduo. O sacerdote tinha esse papel de observar. É claro, irmãos, que nós estamos entendendo aqui que naquela época não tinham condições sanitárias básicas como nós temos hoje. E esse era o recurso que existia, que os sacerdotes exerciam para poder cuidar do povo hebreu. Levítico 13, versículo 48 ao 50. Você vai perceber que a lepra também se espalhava nas vestes das pessoas. Era uma espécie de fungo contagioso que acabava trazendo doenças para a vida do ser humano. Em Levítico 13:51, imediatamente quando era identificada a doença da lepra nas vestes de alguém, essa vestimenta era levada imediatamente ao sacerdote. Se isso fosse observado, essa vestimenta deveria ser queimada e, obviamente, providenciada uma nova para a pessoa que perdeu a sua vestimenta. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 8. Deus orientou o povo hebreu a se guardar, a fechar a porta para a lepra, porque se essa doença se espalhasse entre o povo hebreu, obviamente outras moléstias e outras enfermidades trariam a ruína de todo o povo hebreu. Observe como Deus tem esse cuidado sanitário básico com os filhos de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 6. É por isso que a lepra acabou se tornando um símbolo do pecado, porque era terrível, acabava com a vida das pessoas. E é claro que o seu aluno também pode perguntar, e no caso de isolamentos, quando a pessoa descobria que tinha lepra, o que acontecia com ela? Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46. Nesse caso específico, acontecia inicialmente um isolamento de 40 dias, uma quarentena. E esse isolamento era dado fora do acampamento. E depois dessa quarentena, a pessoa teria que se dirigir ao sacerdote e, se a lepra continuasse, essa pessoa seria declarada impura e, infelizmente, teria que viver fora da comunidade. Mas se ela sarasse, deveria aqui exercer diante de Deus um sacrifício pela cura da sua lepra e a sua purificação. Semelhantemente, isso se dá também, essa separação, esse isolamento, no caso de fluxo de sangue. Nós temos até um exemplo no Novo Testamento da mulher que ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Essa pessoa deveria ser isolada do acampamento, morar fora da cidade por causa da sua doença. E é claro que essa doença aqui nos tempos bíblicos era uma doença contagiosa. E o terceiro e último ponto da nossa lição, continuando, avançando, estudando sobre esse assunto, sobre as funções sociais dos sacerdotes, nós vamos entender que eles também tinham funções jurídicas. Eles tinham funções clínicas, como nós vemos no primeiro ponto, tinham também funções de sanitaristas e também possuíam a função jurídica para exercer esse papel diante do povo. É claro que sobre essa função nós vamos analisar subtópico a subtópico de uma maneira que você possa ensinar aos seus alunos em sala de aula. Observe essas funções, esses cuidados, esse papel sacerdotal. E observe também a vida do seu pastor. O pastor tem essa função pastoral de exercer o ministério da liturgia dentro da igreja. Mas você já sabe muito bem que há casos que o pastor
é, por exemplo, aquele que cuida da saúde do irmão. O pastor é aquele, por exemplo, que cuida de uma condição jurídica que a pessoa deve estar enfrentando. O pastor também exerce um papel semelhante como o dos sacerdotes do Antigo Testamento na função de cuidar do povo de Deus. E o primeiro subtópico do ponto número 3 fala sobre a função de proteger a família. Proteção familiar. Essa era a primeira função jurídica do sacerdote. Levítico capítulo 20, versículo 2. Era a função dos sacerdotes proteger a família e proteger também as crianças. Por exemplo, eles que cuidavam das crianças de tal forma que as crianças eram cuidadas pelos sacerdotes para que não fossem oferecidas em sacrifícios, como os pagãos exerciam naqueles dias. O povo hebreu aprendia à luz da palavra com os sacerdotes que eles não deveriam oferecer os seus filhos em sacrifícios ao Deus vivo. Levítico 18, versículos 6 ao 9, além de cuidar das crianças dos pequeninos, os sacerdotes protegiam a família, orientando o povo de Deus a não terem relações incestuosas. Levítico 18, 10, eles também orientavam o povo de Deus no cuidado e pregavam contra o abuso sexual e também o abuso doméstico. Levítico 19, 29, lê esse texto com seus alunos. Os sacerdotes proibiam e orientavam, à luz da palavra, aos israelitas não venderem a sua... Essa era uma prática pagã daqueles dias, de venderem as filhas para a prostituição. E o povo israelita não fazia isso porque os sacerdotes ensinavam que isso era proibido à luz da palavra de Deus. Leia o texto de Levítico 18, 22 e 23. Eles também orientavam sobre a prática, eles também orientavam contra a prática da homossexualidade e também a prática da bestialidade, o sexo com animais. Olha o que a Bíblia ensina sobre isso e como os sacerdotes tinham esse cuidado de preservar o povo de Deus e preservar principalmente a família. Esse é o papel pastoral, cuidar do povo de Deus e também preservar as famílias. Levítico 19, 3. Os israelitas aprendiam à luz da palavra a honrar os mais velhos, a honrar os seus pais. Quero alertar você que essa prática não era comum nos tempos bíblicos, especialmente nos tempos do Antigo Testamento. À luz das nações pagãs, à luz da palavra, o povo hebreu já honrava os seus pais porque o próprio Deus ensinou isso e os sacerdotes ensinavam a palavra para o povo hebreu seguir. E no segundo subtópico do ponto número 3, você vai perceber outra função jurídica dos sacerdotes. A proteção à propriedade privada. Olha como a Bíblia trabalha sobre isso. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. A propriedade privada para o povo hebreu era vista como bênção de Deus, como um presente do Senhor. Levítico 19, 9. Por isso os israelitas deveriam tratar os seus campos, a sua posse de terra, de maneira amorosa, porque o próprio Deus deu isso para ele. Quem é que ensinava sobre isso? Os sacerdotes. Levítico 23, 22. Até as colheitas dos campos em uma propriedade privada deveria também beneficiar os mais pobres, à luz da palavra, o ensino sacerdotal. Levítico 25, versículo 3 e 4, os sacerdotes também deveriam inspecionar a terra, de uma maneira que o povo hebreu não explorasse a terra que Deus lhe deu para o cuidado e a manutenção da lavoura. E o terceiro e último subtópico do ponto número 3, finalizando a nossa lição, fala sobre o último aspecto dos sacerdotes, um aspecto jurídico, a proteção à vida. Olha só como o sacerdote exercia também esse papel. É claro que tudo isso faz nos lembrar e faz nos refletir também que nós, como cristãos, como obreiros, como pastores, também temos esse papel sacerdotal a ser exercido em nossos dias, em nossas igrejas. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Era papel do sacerdote identificar as casas, identificar as pessoas.
Êxodo, capítulo 21, versículo 36, eles também tinham que observar até mesmo os animais, as posses das pessoas. Êxodo 21, 22, eles principalmente tinham cuidado de oferecer o cuidado e observação e proteção às mulheres grávidas. Êxodo 20, versículo 13, a própria Bíblia ensina que eles observavam cuidadosamente esse mandamento: não matarás. Os sacerdotes nos tempos bíblicos atuavam como verdadeiros juízes à luz da palavra de Deus. Levítico 10, versículo 10 e 11. Eles também tinham que atuar como mestres da lei, mestres da palavra. Malaquias 3:11 diz que eles tinham que atuar corretamente à luz das Escrituras. E o sacerdócio hebreu, para a gente finalizar, incluía 3 classes: o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, que trabalhavam em função da obra de Deus. E é interessante observarmos isso à luz da sua ministração. Malaquias capítulo 2, versículo 4 ao 7. A aliança que Deus estabeleceu com Arão e com seus filhos, com a sua descendência, com os filhos de Levi, é fantástica. Porque Deus estabeleceu uma aliança para que eles exercessem esse cuidado direto com a sua nação. Observar a questão sanitária das pessoas, cuidar das pessoas, proteger a vida, serem juízes diante do povo de Deus e ensinar, acima de tudo, a viverem a palavra. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você através dessa ministração. Olha, eu te aguardo aqui na aula que vem, em nome do Senhor Jesus, na lição de número 5. Gente, eu estou comentando a lição dos jovens, a dos juvenis também. Segue a gente nas nossas redes sociais, vou deixar o endereço aí para você. E também no IGTV, vou ter o prazer de te receber por lá, viu? Um grande abraço, gente, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, para a glória de Deus.